Com a palavra a senadora Fátima Cleide. Senhor presidente, senhores... Para discutir 10 minutos regimentalmente. Que nem os 10 minutos de todos os que me antecederam, não é, senador Monsanto? Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ao discutirmos hoje, nesta casa, a aprovação do Fundo Social, dos projetos do pré-sal e o regime de partilha proposto pelo governo federal, buscamos ampliar o controle público sobre nossas reservas minerais, fortalecer a Petrobras e investirmos os lucros para saldar a imensa dívida social com milhões de brasileiros e brasileiras. Senhor presidente, só poderemos chamar este fundo social, de fundo social, se ele tiver de forma inequívoca este objetivo. Um objetivo, obviamente, diferente de um fundo de reserva para controle fiscal ou monetário. Por isso, senhor presidente, eu, senador Inácio Arruda, senador Ideli Salvati, senador João Pedro, inicialmente, apresentamos uma emenda para que 50% dos recursos do Fundo Social do pré-sal sejam destinados para a educação. Defendemos isso, senhor presidente, porque entendemos entre as políticas públicas estruturantes de uma nação, não há política social mais eficaz que a educação para combater as desigualdades, a pobreza e a fome. Falo, senhor presidente, de uma educação de qualidade, gratuita e para todos. Lógico que conquistamos no governo do presidente Lula um aumento expressivo dos recursos investidos na educação. O presidente Lula triplicou o orçamento da educação brasileira nos últimos 7 anos. Estes aumentos são expressivos quando temos como referência o caos, o descaso e a miséria que se abateu sobre a estrutura de Estado, principalmente na educação em governos anteriores. Se referenciarmos, porém, estes recursos àqueles necessários para atender às demandas que são direitos da cidadania do povo brasileiro à educação, são muito distantes ainda do patamar necessário, insuficientes até para enfrentar os desafios que o país terá que vencer se quiser desenvolvimento econômico sustentado com inclusão social. Participei, senhor presidente, na semana passada, na cidade do Rio de Janeiro, do lançamento da campanha Um Gol, Educação para Todos. Neste momento em que nós estamos às vésperas de iniciar mais uma Copa do Mundo, a nossa esperança é de que o país do futebol passe a ser também o país da educação. A Copa da Educação, senhor presidente, nós estamos perdendo. No Programa Internacional de Avaliação de Desempenho de Alunos de 15 anos, de 2006, o PISA, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico entre 57 países, ficamos em 54º lugar em matemática e 49º lugar em leitura, perdendo, senhor presidente, para a Argentina, Chile, México e Uruguai. Menos de 20% das crianças de 0 a 3 anos de idade são atendidas em creches, quando o antigo Plano Nacional de Educação, que se encerra este ano, timidamente tinha a meta de chegarmos a 30% das crianças em creche em 2006. A evasão escolar é vergonhosa. De cada 100 alunos que entram na primeira série, apenas 80 chegam à quinta série. Ao final do ensino fundamental, chegam apenas 53,8% dos alunos. Quando verificamos o corte regional, temos a pior notícia. A conclusão do ensino fundamental é uma conquista de apenas 38,7% dos alunos na região Nordeste. Uma situação bem diferente da região Sudeste, onde 69,1% conseguem concluir o ensino fundamental. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, é aterrador constatarmos que o Brasil, pentacampeão mundial de futebol, é o mesmo onde
Dos 20% mais pobres, na faixa etária de 15 a 17 anos, apenas 24,9% estão matriculados, enquanto entre os 20% mais ricos, 76,3% frequentam o ensino médio, senador Inácio Arruda. Uma situação tão absurda que permite que já no século XXI ainda tenhamos mais de 10% de analfabetos entre as pessoas com 15 anos ou mais. Um sofrimento que atinge mais os cidadãos e cidadãs negros e negras, que participam com o vergonhoso índice de 69,4% dessa população. São 13,9 milhões de pessoas. Mesmo com este número, senador Casagrande, ainda há quem diga que os recursos para a educação que existem já são muitos. Se considerarmos que educação é qualquer coisa, como eu estou cansada de ver, visitando recentemente, inclusive, a comunidade quilombola do São Francisco do Guaporé, lá no meu estado de Rondônia, encontrei uma escolinha que foi construída ainda pelo atual, hoje, senador Valdir Raupp, quando era governador. É uma sala de aula. E esta escolinha, senador Valdir Raupp, que o senhor construiu, estava lá com as cadeiras das crianças. Eram tijolos servindo como cadeiras, porque não tinham. E a mesa da professora era sustentada por pedaços de tocos de madeira. E tudo que aquela professora queria era uma mesa. E a gente tem dificuldade para atender, porque se você vai com o prefeito não tem condições, porque para chegar na comunidade quilombola, ele tem que ter o combustível para o barco, ele tem que ter a mesa, ele não vai lá só levar a mesa, ele tem que levar a carteira e ele não tem dinheiro para isso, porque ele tem que atender primeiro as escolas da cidade. Se considerarmos que educação é o que eu vejo nas escolas comunitárias na minha cidade de Porto Velho, e o esforço é grande do prefeito de atender os alunos da pré-escola, e por isso fez convênio com as escolas comunitárias. E na escola comunitária o que eu vejo é a professora de manhã correndo para o lado oposto Senadora Cleide, ao sol. permite uma parte? Deixa eu só concluir meu raciocínio, senador Flecha Ribeiro, que eu já terei o maior prazer de atendê-lo. Pois não. Corre do sol de manhã e corre do sol à tarde numa sala quente, numa estrutura que é impossível ter aprendizado naquela estrutura. Mesmo assim, os prefeitos estão fazendo a sua parte, buscando atender todas as crianças. O governo federal está fazendo a sua parte. Torno a repetir, o presidente Lula triplicou o orçamento em educação. No entanto, senhores e senhoras, o que nós precisamos para fazer a educação de qualidade, gratuita e para todos, repito, além dos 79 milhões que existem hoje no orçamento da educação brasileira, os estudiosos estimam em mais 120 bilhões de reais aquilo que nós precisamos para fazer educação de qualidade, aquela que nós aqui no Senado damos para os nossos filhos e para os nossos netos. Alguns outros alegam que o problema da educação não é o recurso, é a má gestão. E eu queria dizer que nós não podemos generalizar, porque maus existem em todos os lugares, inclusive entre nós políticos. Mas não podemos generalizar dizendo que, porque um político foi pego num ato de corrupção, todos nós somos corruptos. Da mesma forma, não podemos dizer que aqueles que se esforçam lá no município para fazer educação de qualidade, com o pouco dinheiro que tem, são maus gestores.